Olá, gente boa! Hoje nós estamos com uma pessoa aqui elegante, inteligente, comunicativa, alegre e olhe, mas vamos falar de um assunto muito sério. Que vem a vinheta! Eu estou aqui com a advogada, minha amiga Cláudia, e eu não vou dizer o sobrenome dela porque eu quero saber, Cláudia, quem é? Cláudia por Cláudia mesmo. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Tô super animada para bater esse papo de êxito com você, Genésio. Eu acho que vai ser quente. Não, vai ser maravilhoso, não tenho dúvidas. Eu sou uma solucionadora de problemas. Comunicadora, professora, leitora, advogada, jornalista, mãe de 3 filhos, que acho que é o meu melhor papel, esposa do José Cláudio Securato, e acho que eu sou uma pessoa múltipla. E eu falei pra você que, antes da gente começar aqui, que eu sou uma advogada desconstruída, fora da caixa. E é mesmo, viu, gente? É mesmo. Cláudia, olha, eu disse que com toda essa alegria, com todo aquele preâmbulo que eu fiz, nós íamos falar de um tema muito sério. E esse tema muito sério vem de alguns números tristes. Nós vamos falar sobre saúde mental com foco no jurídico e nas empresas. E eu revendo os números, eu fiquei assustado. O ano passado, o afastamento, um dado do INSS, aumentou 25%, de 24 para 25. São 490 mil afastamentos em todo o Brasil, onde o campeão disso aí é São Paulo, 189 mil disparado em relação ao segundo. E eu pergunto o que é essa lei, essa norma NR01, que está deixando todo mundo assustado, e o conteúdo dela, e a gente vai desenrolar sobre ela. Veio para castigar ou veio para gerar cuidados com as pessoas? A norma regulamentadora é um adendo à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e que regulamenta tudo que o empregador precisa saber em relação à saúde e segurança do trabalho. Então, a NR1 sempre regulou riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos dentro da empresa. No final de 2024, passou também a ser obrigação legal da empresa olhar os riscos psicossociais que acontecem dentro da empresa dela. Dentro da sua empresa. Então, Perfeito. a olhar os riscos psicossociais. A lei era para entrar em vigor em maio do ano passado. Na verdade, a lei já está em vigor. Iam começar as fiscalizações e as punições em maio do ano passado. E foi prorrogado por mais um ano e vai começar agora em 26 de maio, sem nenhum tipo de perspectiva de prorrogação desse prazo. Então, as empresas vão ter que colocar no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, como que eles estão avaliando a empresa deles em relação aos riscos psicossociais. E ter um plano de ação para mitigar esses riscos. Que eu acho que é importante a gente dizer, para quem está ouvindo esses termos pela primeira vez, o que são os riscos psicossociais? Perfeito. Assédio moral e assédio sexual, sobrecarga extrema de trabalho, metas abusivas, ausência de feedback, liderança tóxica. Então, a empresa precisa cuidar do ambiente de trabalho, do clima no trabalho. Isso para garantir a saúde e segurança daquele trabalhador também nas questões emocionais. Mas qual é o parâmetro, por exemplo, que o Ministério do Trabalho vai ter para fiscalizar se tem líder tóxico, se tem pressão excessiva, se tem assédio nas duas modalidades dentro da empresa? Tem algum indicador que leva a ter um alerta disso? Então, Genésio, você sabe que desde que começou a se falar nessa lei, surgiram milhares de empresas no mercado
vendendo pesquisas para fazer esse mapeamento. Então, acaba sendo, a empresa, em tese, tem que fazer mais um mapeamento, lá, rodar mais uma pesquisa dentro da empresa, agora para medir os riscos psicossociais do trabalho. Então, roda uma pesquisa. E as pessoas e colocam lá, né, preenchem quais são os níveis de várias perguntas, né, para medir o estresse e como que eles estão em relação ao trabalho, em relação a esses temas. Então, é uma pesquisa que eles rodam nas empresas. Tem muitas empresas atuando aí nesse mapeamento dos riscos psicossociais. Aí eu também nessa estatística, eu percebi que o segundo item mais de afastamento dessa saúde mental é depressão. E às vezes a pessoa não adquire uma depressão na empresa, e sim fora da empresa, mas que vai repercutir no trabalho. Como é que vai ser feita essa diferenciação? Ou vai ser uma defesa, ou pode até um fiscal vai perceber isso? Na verdade, esse é o grande tema, né? Desde que o burnout virou CID de B91, de afastamento previdenciário, o burnout tá equiparado, então, a uma doença profissional, a uma doença do trabalho. Certo. E o burnout é um adoecimento emocional por causa do trabalho. E realmente é muito difícil você não confundir vida pessoal com vida profissional, né? A Cláudia não entra no escritório dela e vira outra pessoa. Ela carrega e ela traz toda a vida pessoal dela para dentro daquele contexto. Então, se confunde muito. Perfeito. Mas, Genésio, a gente tem uma série de requisitos jurídicos, né, para ser considerado burnout. Por exemplo, a pessoa precisa se afastar por mais de 15 dias. Ela precisa ter um afastamento previdenciário pelo INSS. Então, o médico do INSS vai avaliar essa pessoa, tá? E vai avaliar se aquilo tem a ver com trabalho ou não. E vai fazer uma investigação, né, na vida da pessoa. Acho que até numa própria entrevista com o paciente, vamos dizer assim, ou com o colaborador, acho que o médico dá para perceber se foi no trabalho ou se é fora. Eles têm traquejo para fazer essa triagem, Perfeito. né? Ou deveriam ter. Tá. Mas a gente tem visto que não é todo caso que aparece na porta do INSS que eles dão como burnout ou como B91. A gente vê... O que é B91, que é isso? B91 é o afastamento médico previdenciário que dá direito, que é a doença e acidente do trabalho. Se você se afastar por uma doença comum, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, uma depressão, mas eu não falo que é do trabalho. Eu me afastaria por B31. Então, é aquele afastamento que não dá as estabilidades. Ah, perfeito. Então, eu não tenho direito a danos morais, eu não tenho direito à estabilidade depois que eu volto, né, desse afastamento, dessa licença. Perfeito. Então, é uma doença comum. B31. Então, ele não dá o B90. Não, o INSS, não é todo mundo que aparece no INSS falando que tá com burnout, que o médico do INSS dá como burnout. Tá, afasta como uma doença do trabalho. Tá. Passa por toda uma triagem. Então, quando chega na justiça, quando a gente discute esses casos na Justiça do Trabalho, a gente tem vários laudos médicos privados de que a pessoa está com burnout. E aí, a gente chega na Justiça do Trabalho e a nossa defesa como empresa é dizer que o INSS não afastou como B91 como burnout e um perito do judicial, lá da Justiça do Trabalho, o assistente do juiz, faz uma nova avaliação com esse empregado. E nessa avaliação, ele investiga mesmo se aquele ambiente é saudável e seguro. Conversa com outras pessoas, faz uma triagem mais profunda para saber se aquilo é realmente um burnout ou não. E, bom, você disse que na verdade a lei era para começar em maio do ano passado, está começando agora, mas a lei já estava em vigor. Somente não estava fiscalizando ou multando, por exemplo. A multa vai valer agora, se eu for lá e já está valendo, ou já vai ser adiada novamente? É exatamente isso. A lei já está em vigor desde outubro de 24. De 24, que você falou logo no início. Mas iam começar a multar e fiscalizar no ano passado e passou para esse ano. Não existe agora... tiveram muitas especulações de que iam adiar novamente a NR1. Mas agora a gente está bem perto e até agora, a gente está gravando o episódio aqui, não existe nenhuma perspectiva de novo adiamento. Ah, perfeito. Como que funciona a fiscalização disso? Tá? O Ministério do Trabalho já disse que ele vai começar a fiscalizar as empresas que têm mais afastamentos previdenciários.
pela CID-F, que são as CIDs que dizem respeito a doenças emocionais. Então, ele vai fazer uma triagem. Quais são as principais empresas que têm afastamentos médicos com essa CID no Brasil? E vai começar a fiscalização por essas empresas. Isso aí é um parâmetro, né? Um indicador de referencial para haver uma triagem para fiscalização. Sim, e para as empresas têm que ter uma triagem dos seus afastamentos médicos. Tem que ter isso mapeado, tem que entender o que está acontecendo ali dentro, por que as pessoas estão se afastando. Então, em tese, a empresa já deveria ter isso organizado e saber que ela tem bastante afastamento por CID-F, que tem bastante gente doente ali na empresa dela. Então, eles dizem que vão começar assim. Outra questão que faz as fiscalizações acontecerem são denúncias. E, mesmo se você não for uma empresa que tem muitas pessoas afastadas pela CID-F, você pode sofrer uma denúncia de um empregado seu, que foi até o Ministério Público do Trabalho e disse, por exemplo, que o ambiente da sua empresa é tóxico, que tem inúmeras pessoas sofrendo assédio moral, assédio sexual, que não tem direito à desconexão, que todo mundo é chamado 24/7, que os líderes que não tem feedback. Então, ir lá e fazer uma denúncia, fazer um relato no Ministério Público do Trabalho, que acaba notificando a empresa para se defender. E traz um farol para dentro daquela empresa, né? Perfeito. Essas denúncias, elas não ficam restritas. Se alguém fizer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, ele pode resolver que ele quer fiscalizar outras coisas. No Ministério do Trabalho também. O fiscal pode querer olhar aquela empresa como um todo. Então, isso nunca é bacana, né? E o empresariado, as empresas, inclusive, que têm um efetivo, que tem um quadro muito grande, como os grandes contratantes, já estão criando evidências para isso, para que ele cuida da saúde mental dos seus colaboradores? Você sabe, Genésio, que eu tenho trabalhado esse tema bastante na São Paulo, na Escola de Negócios, né? Perfeito. Então eu trabalhei esse tema o ano passado inteiro. Eu fui, você me convidou até para um evento específico sobre esse tema, muito interessante. Então a gente fez lá, assim, eu já fiz inúmeros treinamentos para as empresas, então um treinamento para, o curso in company, que a gente chama. Isso. Fazendo os treinamentos para as próprias empresas. A gente já fez muita roda de discussão. Então, troca de conhecimento, né? Troca de oportunidades. A gente já levou cliente da Sampo para contar case lá na escola. A gente já levou médico do trabalho, engenheiro. A gente já fez inúmeros eventos e a gente vem discutindo isso com inúmeros players de mercado, com inúmeras empresas. E tem empresa que tá nem ligando. Mas empresa grande, a gente fala grande assim, mesmo. Não empresa grande não mesmo. Se tocou ainda para o quê? Não se tocou, mas resolveu que não vai fazer. Tá? Perfeito. E aí, eu vou te falar que tem uma empresa de infraestrutura que tem uma atividade perigosa. E aí, ela contou lá pra gente em confidência, essa eu não posso contar o nome. Tá. Ela contou pra gente em confidência que ela não tem coragem de rodar a pesquisa. Já vai ser desastrosa. De medo do resultado. Então, tem empresa que vai deixar o fiscal bater na porta. Para se adequar, para ver o que faz, para juntar as evidências. Tem empresa que vai fazer pro forma. Então vai fazer de qualquer jeito, vai rodar uma pesquisa qualquer, vai apresentar um resultado qualquer e fazer um plano de ação qualquer, não efetivo. Em compensação, a gente viu empresas multinacionais que podem dar aula sobre NR1. Que podem dar aula sobre riscos psicossociais no trabalho. Mas como já numa realidade brasileira ou trazendo de fora um modelo? Não, que já usam no Brasil um modelo de fora. Então, a hora que veio a lei, elas falaram, mas eu não tenho que fazer nada. Eu já faço muito mais coisa do que a lei prevê, do que as consultorias estão falando, do que vocês estão dizendo em sala de aula. Então, aqui na minha empresa, já tá tudo muito melhor do que isso. Eu tenho nenhum afastado por CID-F, eu tenho um ambiente de trabalho super bem avaliado, as nossas pesquisas de clima, nosso INPS é super alto. Então, tem empresas que estão super bem, que estão rodando redondo. Essas pesquisas só são válidas por uma instituição externa ou se a própria empresa tiver uma equipe capacitada para isso, fizer essa pesquisa interna, é válida? Você conhece a omissão das leis? Eu conheço, mas diga aí para A lei fala em empresas certificadas para rodar essa pesquisa. Essa pesquisa. Mas é
existe aí um limite, existe sim uma abertura, né, para as empresas fazerem do jeito que melhor quiserem. Perfeito. O ideal é fazer direito. Fazer com uma empresa séria, rodar a pesquisa direitinho, fazer um plano de ação bom. Até porque isso gera resultado. Então tem um caso que o Glauco da Zenit conta, que é de uma empresa de saúde mental. Ele trabalha com saúde mental, é um médico que trabalha em parceria comigo. Eu conheci ele. Eu vi até um podcast da Bia, se eu não me engano, que ele participou do podcast com ela, não foi? Ele conta um caso super interessante da Havaianas, tá? Que eles conseguiram mapear dentro da Havaianas com o sistema dele, que é um sistema de inteligência artificial super bacana, que ele trabalha há muito tempo, que ele estudou fora e tal, que a Havaianas custa R$7 o par. Mas com pessoa que tá muito estressada e que não tava bem nas pesquisas que eles rodaram, para essas pessoas custa R$8,50. Se essas pessoas estiverem fazendo as Havaianas. Porque o nível de estresse delas faz elas errarem e a Havaianas custar mais caro. Então é uma questão financeira, né? É uma questão que pega no bolso. Pega no bolso. Pra você ter uma ideia, a economia global perde $1 trilhão por ano com esses custos de absenteísmo, que é a pessoa não trabalhar e apresentar um atestado médico. E um atestado, esse é a pior perda sempre, Você sabe que isso é super dramático. Tem fábrica de atestado também, meu Deus do céu. Então, esse é o absenteísmo. E pra mim, o pior deles é o presenteísmo. Que é a pessoa... O presenteísmo está presente, mas não tá ali. Fazendo tá nada. Com a cabeça em outro lugar. Tá em outro planeta. Porque a pessoa que você não vai, você vai ter que trabalhar sem ela. Alguém vai ter que fazer. Sobrecarrega a equipe, pra rodar é inferno. Isso. Mas o presenteísmo é aquela pessoa que tá só de corpo ali. Sabe? Perfeito. Corpo presente. Sem Eu alma. fiz um episódio sobre isso, sobre o presenteísmo. Joga aqui, por favor, editor, aí essa capa aí do presenteísmo, vai ser oportuno. Agora nós falamos de empresas que não estão nem aí. E tem empresa que já apresentou algum case dessas evidências, dessa forma de tratar? A Ivone do Itaú foi contar pra gente um pouco do que eles estão fazendo lá, no Itaú. E a Ivone, para vocês terem uma ideia, eles já validaram o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, englobando os riscos psicossociais do trabalho. Eles já apresentaram e já validaram o modelo deles com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho. E eles já apresentaram o case deles para a Febraban, para todos os bancos usarem como leading case, para todo mundo se inspirar. Então, o Itaú está fazendo um super trabalho no tema saúde mental. Até porque, né, a gente sabe que os bancos são extremamente fiscalizados. Eles têm inúmeras regulações, então é super importante que eles também estejam cumprindo a lei na risca. Mas eles têm um case muito legal. Eu sou um conselheiro pro bono de uma plataforma que já está tratando isso, a HSPW, que é justamente criar essas evidências para aquelas empresas que não têm aquela estrutura ainda formada. Eu acho que esse exemplo que você deu do Itaú é uma grande empresa, tem capacidade. Eu, na verdade, me preocupo muito, que atuo bastante no agro, e aquelas empresas que não têm condição de ter uma estrutura dessa. O que seria esperar acontecer para tomar providência, ou pode criar evidências para você defender ela futuramente? Falar nisso, seu escritório atua nisso aí. Posso botar aqui? Claro. Bote aqui, o escritório aqui, de doutora Cláudia. Ô, Genésio, você sabe que isso é bastante importante, né? A gente fala de empresas gigantes e acabam sendo os casos que a gente traz, né? Eu e você, a gente está em São Paulo, né? A gente vive no grande centro, a gente tem contato com grandes empresas, mas essa não é a realidade do Brasil, né? Perfeito. Para você ter uma ideia, 80% das empresas brasileiras são familiares. E elas empregam quase... Quantos por cento? 80%. 80%. E empregam 70% dos brasileiros. Uau! Então, essas grandes corporações são incríveis, mas não é a realidade do Brasil, né? Eu gosto que todas as empresas tenham essa noção. E aí, tenham bons parceiros para fazer a gestão. Perfeito. Então, você não precisa ter um jurídico interno, mas você tem que ter um bom parceiro advogado. Você não precisa ter um RH super estratégico interno, mas você precisa ter um bom parceiro de RH.
Então, as empresas do agro, por exemplo, eles podem ter bons parceiros para darem bons conselhos e implementarem boas soluções para eles, porque eles também vão ser fiscalizados. Perfeito. E também impacta muito para eles a questão da saúde mental, né? Impacta. E principalmente que às vezes, principalmente no interior do Brasil, às vezes a ocorrência é fora das quatro paredes da empresa e termina repercutindo, como você bem disse, repercute no trabalho. Não consegue ter essa separação. Esse é o ponto. Bom, uma preocupação que eu sempre tive, porque se eu tivesse como executivo, eu diria assim, poxa, será que essa NR1 é realmente para corrigir uma situação que pós-pandemia cresceu bastante, que são os afastamentos ou a questão da saúde mental, ou vai ser uma fonte de receita através das multas a serem aplicadas? Pensei nisso, mas tudo bem, eu mesmo me dei a resposta. Não, se nós tivermos os fiscais bem qualificados e entendendo as operações, pode ser que isso não aconteça. Aí eu lhe pergunto, os fiscais do Ministério do Trabalho estão capacitados nesse Brasil imenso para essa fiscalização? Você sabe que essa pergunta é bastante complicada, né, Genésio? Porque a gente não está falando de uma fiscalização quantitativa. Por exemplo, quando a gente está fiscalizando cota de aprendiz, cota de deficiente, as empresas são obrigadas a colocar todos os empregados no e-social e colocar quem são os deficientes, quem são os aprendizes, num clique. O fiscal já fiscaliza. O fiscal já chega a uma conclusão. Aqui tem uma massa de trabalhadores e a cota não está cumprida, pum, autua essa empresa. Quando a gente trabalha os psicossociais, tem muitos pontos subjetivos aí. Então, o que a gente tem de extremamente objetivo são os afastamentos CDF. Isso eles também conseguem pegar por um clique. Mas os afastamentos por ansiedade e depressão são decorrentes do trabalho? Aquilo é burnout? Aquilo não é burnout? Então, é bastante delicado como isso vai acontecer. As fiscalizações ainda não começaram, com multa, com aplicação de multa. A gente sabe que existem algumas fiscalizações já tratando de riscos psicossociais. Porque, como eu disse na resposta anterior, também você pode ser fiscalizado por alguma denúncia dos seus empregados. E como esse tema tá na mídia, né, tá na imprensa direto, tem muita gente trabalhando esse tema, já tiveram fiscalizações, já tiveram denúncias tratando de riscos psicossociais. Eu entendo que tem um caráter subjetivo aí bastante grande. E que pelo menos nesse primeiro momento, até a gente entender como isso vai funcionar, vai ter fiscalização, mas a gente vai ter bastante material para defender. Então, se a empresa tiver ajustada, tiver um mínimo de documento de plano de ação, eu acho que a gente consegue organizar aí, se precisar defender. Olha, você também citou o seguinte, os fatores. O assédio moral ou sexual, pressão por cumprimento de meta, liderança tóxica, eu acho que não bate. Se é liderança, não é tóxica, então é chefe tóxico. Eu digo. Aí nós temos aqui esses fatores e alguns outros ligados a essa liderança, esse tipo de liderança, que se tiver uma qualificação das lideranças, eu acho que isso diminui bastante esta frequência. Essas capacitações com relação a isso, da própria NR01 para todos os líderes, termina sendo uma evidência se tiver uma queixa ou uma denúncia? Na verdade, esse mapeamento dos riscos psicossociais e o plano de ação só vão ser efetivos se for multidisciplinar. Não adianta nada esse tema ficar com uma cadeira na empresa. Então, saúde e segurança do trabalho sozinha não resolve. RH sozinho não resolve. Jurídico sozinho não resolve. Compliance sozinho não resolve. Liderança sozinha não resolve. Tem que estar todo mundo junto na mesma página. E é claro que a liderança tem que estar comprada e engajada nesse projeto. Perfeito. Se a liderança não acreditar no projeto, não tem como ele funcionar. E aí a gente entra no teu tema, que é o tema de cultura. Isso. Quem dita a cultura da empresa são os líderes. E se os líderes entenderem que tudo isso é mimimi, bobagem, protocolar, carimbar papel, não vai funcionar. Então,
um belo plano de ação começa pelo treinamento, pelo balizamento da liderança. Olha, Cláudia, eu tenho uma constatação com as empresas que eu sou conselheiro e que eu apoio de alguma forma, que eu criei uma verdade. A nova geração, ela é cerimoniosa para cobrar e extremamente sensível quando é cobrado. E o meu temor é o seguinte, que essas denúncias partam mais das últimas gerações X e Z, vamos dizer, Y e Z, os milênios e Z, que são mais sensíveis a isso. Já existe algum caso seu que você defende uma empresa que partiu por denúncia? Você sabe, Genésio, que eu também tenho estudado muitos temas relacionados ao mundo do trabalho. E estudo bastante futuro do trabalho, né? Os novos movimentos, as novas relações de trabalho. E tenho algumas perspectivas, talvez, diferentes da sua em relação à geração. Tá. E aí, um tema que eu estudo bastante, que eu falo bastante há muitos anos, é a prevenção de assédio mesmo. Então, trazendo um exemplo de assédio sexual da minha geração, tá? E da nova geração. O que a gente aceitou como elogio, como brincadeira, e que não era elogio, não era brincadeira, só queria descaracterizar o nosso poder naquela sala e o que a gente estava falando, as meninas não aceitam mais. Perfeito. Então, claro que tem um pouco de mimimi e claro que tem um pouco de geração de cristal, né? A geração de cristal? Eu acho que a gente também tem sim, a gente tá falando... Traduz aí essa geração de cristal para aqueles que não estão... E aí, a geração de cristal é a geração que é a geração não me toque. A geração que nada pode. Perfeito. Que tudo, né, que se tiver que ficar meia hora além do trabalho é um drama, que se recusa a cumprir ordens, que se recusa a cumprir metas, que vai pro compliance denunciar porque foi chamada a atenção porque chega todo dia 15 minutos atrasada. Então, assim, existe isso com certeza Pronto, absoluta. É isso. Em contrapartida, essas pessoas estão dando vozes para temas que a minha geração, a nossa geração, já vinha levantando, mas sem força. Hoje em dia, as meninas de 20 anos, 25 anos, elas não ficam mais no lugar que tem assédio sexual. Elas não aceitam mais isso. Não é mais permitido, né, alguém pegar na perna delas quando ela estiver de saia na reunião. Elas vão levar isso, vão botar a boca no trombone mesmo. Então tem seu lado ruim e tem seu lado bom. Bom, claro, porque é inadmissível também, né? Hoje o mundo é outro. Agora, uma coisa que me incomoda muito são os líderes reclamando das gerações. Porque foram eles que criaram essas pessoas. Não, exato. Eu pergunto, mas seu filho é diferente disso? Não adianta, você tá falando do quê? Não, pode ser. O que eu acho é o seguinte, você tem que capacitar os líderes a liderarem os líderes do futuro. Sem dúvida. É isso aí que tem que fazer. Então você imagine, eu com a idade hoje de 22 anos, era difícil me liderar, não era fácil, não, acho que até hoje é difícil me liderar. Então, todos tiveram a sua fase. E as pessoas... Eu sou contra o líder que reclamar, porque essa geração não quer nada, eu vou para cima. Eu digo, não, eu acho que você que não está inspirando ela a trabalhar como deve. É isso. E é isso, eles não querem ser líderes. Eles não querem ser líderes, eles não querem ser os líderes do passado. Eles não querem estar disponível 24/7, eles não querem não ver a família nunca, eles não querem, né, ter que se submeter a uma série de comportamentos que eles eu não acho que a a nova geração. A gente está entrando aí, mas a liderança tem que entender que a nova geração e os novos líderes, que já tem líderes nessa geração, ele tem um equilíbrio de 3 pratinhos, não de 2, que é trabalho, eu e a família. Então, essas 3 têm que estar em equilíbrio para ele. E não é que ele queira só a diversão, a qualidade de vida. Não, tem que ter um equilíbrio nisso aí. E às vezes eu esclareço, se você não estiver bem no trabalho, você não vai ter um bom eu, porque isso aqui é que sustenta os outros 2. Então você tem que ter um equilíbrio nisso aí. E trabalho é dignidade humana. E aí a gente volta para o nosso direito constitucional. Trabalho é dignidade humana.
E trabalho é fator de... Não pode ser fator de adoecimento, porque o trabalho é um fator de cura das pessoas. As pessoas irem para o trabalho, elas não podem estar... Não quero ir para o trabalho. Ao contrário. Elas têm que querer ir para o trabalho. E muitas vezes é o trabalho que tira elas de uma casa com violência doméstica, da vida dela de não poder... De uma mulher, por exemplo, que é mãe solo. É ali que ela consegue força para aguentar o resto da vida dela. Então a gente gosta do trabalho como protetor da saúde mental. Você tem algum case, algum caso específico que gerou um afastamento por pressão, vamos dizer assim, de cumprimento de metas e de... Eu acho que assim, eu tenho um caso bastante emblemático, que é de um motorista de caminhão que trabalhava no eixo Rio-São Paulo. A família dele era de São Paulo e ele ia para o Rio de Janeiro. As folgas dele, durante 3 anos, ele conseguia ter as folgas dele na casa dele em São Paulo, no máximo dos máximos, uma vez por mês. E ele tinha feito diversas reclamações para a empresa. Coincidiu ele tá fora de casa. A folga dele tá fazendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então ele não conseguia nenhum tipo de equilíbrio de vida pessoal e trabalho, por conta da empresa. E ele já tinha pedido inúmeras vezes para mudar de rota, e a empresa simplesmente não fez nada por isso. Ignorava isso. Simplesmente ignorava isso. Outro caso que eu tenho bastante emblemático é de uma pessoa que não tinha nenhum tipo de desconexão do trabalho. Ela tinha 2 chefes. Um acordava 4, 5 horas da manhã para fazer ginástica e antes de começar a vida dele te bombardeava de mensagem. E o outro acordava às 10, mas trabalhava até 1, 2 da manhã e também bombardeava ele de mensagem. Então, essa pessoa era acionada 24/7. Final de semana, todos os dias de madrugada. Todo dia de madrugada ele conseguiu comprovar que todos os dias de madrugada ele recebia alguma mensagem bombástica. Essa pessoa não dorme. De ansiedade. Então, esse é um burnout. A pessoa ficar assim por muito tempo, sem se conseguir se desligar nunca, com a faca no pescoço sempre, é difícil a pessoa não burnoutar, né? E aí, uma coisa que eu falo bastante quando eu faço as palestras, é a questão do líder também enxergar que o time tem outra cabeça. E que ele tá ali, que ele tá trabalhando 24/7, que ele dá a vida por aquilo, então, mas ele... todo mundo tem que ser igual a ele. Mas ele é remunerado por isso, ele chegou a chefe por isso, ele tem bonificação por isso. E que do time dele, ele vai ter que ver quem vai ser igual a ele e quem vai ser o trabalhador de dia a dia ali, que tá afim de uma vida muito mais simples. E ele tem que entender que ele tem que jogar com todos os tipos de empregados. Tem que lidar com todos os tipos de pessoa. Perfeito. Outro dia eu estava com um exemplo que o líder disse, olha, vou precisar de vocês aqui hoje até 7 da noite. Aí eu não posso, que eu marquei meu beach tênis hoje 6 da tarde, então eu não vou ficar. O cara tá virado, tipo, caramba, se não foi ele, não ficou, alguém vai ficar. Então, claro que aos seus olhos, na sua avaliação, a oportunidade você vai dar a quem está mais disponível. Quer dizer, cada um sabe o que escolhe, cada um é agente do seu próprio destino, não é isso? Então, sem dúvida. Então, a oportunidade pode ir para ele, pode ter outro líder que, não, eu gostei dele, vai ter outra interpretação, eu gostei dele que ele foi sincero, se não dá para mim porque eu tenho um compromisso. Então, um líder pode até avaliar ele bem, achar que ele foi autêntico em dizer isso. Então, essa diferença de pensamento, aí vem a tal da diversidade cognitiva que às vezes não é observada. A diversidade só é olhada de outro jeito, mas a cognitiva não é observada pelos líderes. E eu acredito seriamente que a NR1 ela vai se resolver. Mesmo as empresas que não tenham a infraestrutura para ter psicólogo, para ter, usar ferramentas e outra, capacitação. O engajamento, como você falou, em todos os níveis e de todos os líderes também. E eu acho que a NR1 também, Genésio, tem sido uma oportunidade para conversas difíceis. Então, o que eu vi numa empresa que eu acho bastante interessante trazer é que depois que ela fez esse mapeamento, ela entendeu que tinha um setor
da empresa que estava completamente adoecida. E como ela nunca tinha feito, ela nunca tinha rodado pesquisa, ela nunca tinha mapeado, essa empresa não tinha nem gestão de afastamento previdenciário. Ela não sabia, por exemplo, né, nesse caso, que a área financeira tinha quase 30% das pessoas afastadas do trabalho. E que estava realmente sobrecarregando os outros. E ela fez uma investigação mais profunda nessa área e descobriu inúmeros temas ali relacionados ao líder. Mas era um líder, claro, né? Porque quando a gente fala de assediadores, de líderes tóxicos, sempre são aqueles líderes que dão muito resultado para a empresa. Nunca uma pessoa incompetente, é uma pessoa extremamente competente no que faz. Não é uma boa líder, mas é muito bom no que faz. Então, foi uma oportunidade delas capacitarem esse líder. De falar, olha, você tá entendendo que não tem nada no seu time, que não tá acontecendo nada no seu time, mas eu quero te falar que a gente apurou, entrando a fundo na sua área. Então, é uma bela oportunidade, inclusive, de dar uma oportunidade de redenção desses líderes. Porque também eu acho que tem muita gente que vai tocando a vida do jeito que sempre tocou. Sem perceber que o mundo mudou, sem entender que o mundo mudou e sem se tocar do que tá fazendo. Então, essas conversas difíceis são belas oportunidades. Eu acho que tem que entender a NR1 não como uma punição, como mais um custo para a empresa, e sim como uma possibilidade e uma oportunidade da empresa oferecer mais saúde e segurança para o trabalhador. Atrair mais talento, ter um ambiente de trabalho mais interessante. Então, eu acho que dá para ver isso sim como uma oportunidade, não como um custo. Perfeito. Ô, Cláudia, e no seu escritório, veio a lei trabalhista, que diminuiu bastante, e as reclamações trabalhistas voltaram a crescer. É verdade essa estatística? Você sabe que a reforma trabalhista, as empresas comemoraram muito a reforma trabalhista. Muito. Isso. Que é de 2017, né? 2017. Já vai fazer 9 anos. Caramba, é verdade. Parece que foi ontem, né? É uma loucura, né? Governo Temer. Foi. A verdade é que para mexer numa lei trabalhista é só um governo de transição. Porque... porque a gente... os ônus, o bônus e o ônus Sim. não pesam muito, né? Porque é transição. É sempre um tema muito polêmico, né? Mexer em direitos trabalhistas. E realmente deu uma bela diminuída nos processos trabalhistas com a reforma, bastante, porque os empregados, né, os reclamantes também passaram a pagar a sucumbência. Perfeito. Então, se eles perdessem o processo, eles... Continua valendo isso? Não. Não? Não. A sucumbência não existe mais? Não, caiu em 2020 e já voltou e tá galopante, tá? Cresceu de novo o número de reclamações trabalhistas, já aumentou. Do que antes da reforma. Antes da reforma aumentou bastante. Então estava represada todas essas queixas aí. Sim, voltou com tudo. Na verdade, a gente trabalha com relações humanas, né? E as relações humanas sempre são conflituosas. Mas a gente tem muito tema trabalhista, Genésio, que está sendo discutido pelo STF. Então, pela lacuna da lei, tem muito tema que está parado no STF. Como, por exemplo, possibilidade de pejotização, o vínculo dos motoristas de aplicativo. A gente estava também discutindo o fim da jornada 6x1, agora está na lei, né? Agora acho que esse ano sai o fim da jornada 6x1. A licença paternidade, quem obrigou o Congresso a votar foi o STF, numa decisão do STF. Por exemplo, a sucumbência foi uma ação do STF ou não foi uma lei? Não, foi o STF, derrubou o artigo, derrubou o artigo da sucumbência. E aí, falando do livre acesso à justiça, né? Livre acesso ao judiciário. Mas, no meu ponto de vista, é muito justo de que se você pleiteia algo que é indevido, você tenha que pagar por isso. Perfeito. Em tese, o empregado, ele não teria que pagar efetivamente. Se ele fosse beneficiário da justiça gratuita e ganhasse 0, ele não pagava o advogado da parte contrária. O que acontece, a lei era de uma maneira bastante justa. Ele teria que pagar, então vamos lá, se ele ganhou um pedaço e perdeu um outro pedaço, ele teria que pagar 30% do pedaço que ele perdeu, de 5 a 20%, né, do pedaço que ele perdeu, descontado do crédito que ele teria a receber da empresa. Então ele não ia ter que tirar o dinheiro do bolso, né? Porque quando a gente fala de trabalhador hipossuficiente, realmente faz diferença na vida deles.
mas seria um dinheiro que eles não receberiam em tese. Mas mesmo assim o STF entendeu que era ilegal. Perfeito. Por a gente ter uma justiça do trabalho, hoje, como eu não sou mais executivo, eu tranquilamente faço essa pergunta. E é complicado porque é o seguinte, muitos empregadores acham que quando tem uma queixa trabalhista, ele já entra derrotado, porque a justiça é do trabalho. E vai sempre, ainda é mito ou é verdade de que ele já entra derrotado, sempre o empregado leva a vantagem? É verdade. É verdade. É verdade. Daí é que entra a solucionadora de problemas. A gente continua exatamente nessa toada na Justiça do Trabalho. Inclusive tem um princípio do direito do trabalho que fala em dúbio pró-trabalhador. Então, qualquer tipo de dúvida é pró-trabalhador. Tá. E os juízes, a Justiça do Trabalho é uma justiça muito social. É uma justiça que prega pela igualdade, que prega pelos direitos sociais, pela justiça social. Então, sim, qualquer tipo de dúvida no judiciário é a favor do empregado. do empregado. A gente tem visto alguns movimentos interessantes. Por exemplo, o TRT da Segunda Região costuma ser um TRT bem mais justo, que consegue analisar o caso concreto. Da Segunda Região é aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso. Aqui de São Paulo. Então, costuma ter... Tem várias turmas que têm um olhar muito mais justo sobre os temas. Mas o judiciário brasileiro, né, Genésio, a gente trabalha, a gente tem um trabalho complexo ali, né, porque a pessoa, o juiz, ele tem que ser completamente isento para julgar. Mas ninguém é completamente isento para nada. Você carrega no julgamento os seus vieses, os seus preconceitos, os seus dogmas. Então, é bastante complicado a gente lidar com essa isenção do juiz. Cláudia, eu trabalhei muitos anos em Angola. E às vezes nós descobrimos que o advogado, quando chegava um expatriado, já ficava na boca da saída dele, oferecendo o escritório trabalhista para inventar alguma queixa. E aí vinha um elenco de queixas, de reclamações do trabalhador. E o que é que acontecia? Ele preenchia para depois ou fazer acordo ou selecionar uma ou duas num acordo. Isso ainda é vigente? Na verdade, né, Genésio, a gente até se conheceu porque eu era advogada da empresa nessa Perfeito. época. Isso. Isso é extremamente comum. A gente fala que é pescaria. É pedir muito para fazer um acordo médio. Então, para você ter uma ideia de estatística, eles costumam ganhar de 20% a 30% do valor de pedida. Então, o valor da inicial, o valor de pedida, é quase inteiro irreal. Quase inteiro injustificável. É muito difícil você ver uma reclamação trabalhista só com que efetivamente a empresa errou e o empregado tem direito. É bastante difícil. Quando eles procuram o advogado trabalhista engrossa a ação. Faz parte da estratégia. E a audiência trabalhista chega a ser hilária, né? Tem cliente meu que vai ali pela primeira vez no Justiça do Trabalho e fala, meu Deus, o que é isso aqui? É um mercadão de peixe, né? Se você vai lá disposto a fazer acordo, 2 para cá, 2 para lá, a pessoa começa pedindo 100 mil, fecha o acordo por 1.000 e vai embora para casa. Aí vem minha indignação. Olhe, se isso passa, eu, que sou um simples mortal, sei disso, perguntei porque eu me sentia incomodado como executivo, e os juízes não percebem isso? Se for complicado, diga assim, vamos passar essa pergunta. Mas será que não percebem isso e de cara não faz o enxugamento? Claro, ele está na obrigação dele. Mas aí com isso, eu deixo essa pergunta no ar. E aí eu venho... Aqui eu vou até olhar para a câmera o seguinte, você falou que o mundo mudou, as pessoas têm que se adaptar a esse mundo e a essa evolução. O mundo mudou. A Justiça do Trabalho qualifica os seus juízes para esses avanços empresariais que tem para poder entender? Existe uma matéria que eu dou que chama Novas Relações de Trabalho.
A matéria foi criada para dizer como que o judiciário acompanha o futuro do trabalho. E meu final da aula é sempre com uma conclusão. A Justiça do Trabalho e as leis, e mesmo as leis, né? A legislação está muito aquém do futuro do trabalho. Então a gente tem muito para evoluir em relação a normas, leis, regras e jurisprudências trabalhistas. A gente tem um longo caminho a percorrer, a gente está muito atrasado. Caramba, bom, esse é um ponto que eu acho que a qualificação responde a muitos questionamentos quando você qualifica as pessoas para poderem entender. Essa é a minha preocupação. E aí tem uma estatística que não sei se é verdade, mas são pouquíssimos os países, talvez não tenha 10 países que tenham a justiça de trabalho especificamente. E os processos de trabalho caem nas varas normais, como se fosse. Existe país que não tem, por exemplo, justiça do trabalho? A maioria. Quase nenhum. Quase nenhum. Quase nenhum. E eu vou te falar que eu fiz faculdade, eu me formei nos anos 2000. 2000 mesmo, né? A gente tá em 2026. Desde a faculdade existe essa conversa que vão acabar com a justiça do trabalho. Então, já existia dentro da faculdade. Desde a faculdade. No academicismo já existe. Desde que eu me entendo por advogada, que eu comecei a estudar direito, falam do fim da justiça do trabalho. E eu vou te falar que o STF tá num movimento de esvaziamento da competência da justiça do trabalho, tá? Sim. Eu até escrevi um artigo acadêmico agora que vai sair numa revista da GV, falando sobre esse tema. Esvaziamento de competência da justiça do trabalho. Os juízes se limitam tanto, se restringem tanto, que eles só julgam caso CLT. Qualquer tipo de caso não é julgado pela justiça do trabalho. E a justiça do trabalho é a justiça do trabalho remunerado. Não é a justiça do empregado CLT e do empregador. Então, todos os tipos de trabalho remunerado, todas as discussões que envolvem trabalho remunerado deveriam estar na justiça do trabalho. Certo. Porque eles são mais especializados, porque eles têm muito menos processos do que o pessoal da justiça comum, da justiça estadual. Então, mas é que pela própria organização deles como justiça, eles estão abrindo mão dos processos. Então tem muitos processos que estão saindo da justiça do trabalho. Por iniciativa da própria justiça do trabalho. Eles deram um tiro no pé absurdo, porque eles estão se julgando incompetentes para vários tipos de trabalho remunerado. Pois é, esse aí eu acho que era uma boa aí para um legislador pensar nisso, não é isso? É uma coisa interessante. Cláudia, estamos chegando ao final do nosso papo. Isso aqui eu iria até amanhã de manhã, se fosse, porque assunto não falta. E você, essa riqueza de conhecimento que você tem dos dois lados e também que traz o lado acadêmico, poxa, enriqueceu demais aqui a nossa discussão. Mas tem uma coisa que eu sempre coloco aqui: o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é aquele lugar competitivo, aonde as oportunidades são poucas, e tem o Oceano Azul, que onde tudo clareia, é menos competitivo e você consegue visualizar mais oportunidades. E aí tem um acrônimo que traz a cera, que é a passagem, o que é que você precisa com a cera sair do Oceano Vermelho para o Oceano Azul. Que venha a vinheta e vamos ver qual é a cera de Cláudia. Cláudia, qual é a sua cera? Vamos começar pelo C. O que você quer criar? Eu venho criando. Então, hoje eu continuo como uma advogada contenciosa trabalhista, mas eu também me descobri como uma grande comunicadora. Então, tenho trabalhado bastante treinamentos, conversas. Tem um projeto muito interessante que eu estou fazendo, que eu vou conversar com as RHs das empresas. Olha que legal. Então, compliance trabalhista, temas estratégicos. Então, eu tenho me descoberto uma nova profissional aí num novo movimento. E vamos agora para o E da cera, que é eliminar. O que é que você quer eliminar? Eu tenho dificuldade com isso.
Eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa... Esse é um tema de análise. Aprender a falar não para os outros, para falar não para mim mesma. Então, eu estou nesse processo de pensar o que eu vou eliminar. Perfeito, sensacional. E o R de reduzir? O que é que você quer reduzir? Eu tô igual o eliminar, tá difícil. Reduzir. Eu tô numa fase bastante pujante de trabalho. Eu tenho 3 filhos pequenos, né, que agora estão crescendo. Eu tô me sentindo com muitas novas oportunidades. Então eu tô assim, num momento de muitas aberturas de caminho. Muito mais nos aberturas de caminho para depois ver o que eu vou eliminar e reduzir. Você deu aqui uma deixa que eu vou, antes de ir para o A de aumentar, eu queria saber de você. Eu vou até sair do tema um pouquinho. Você tem 3 filhos. Qual é a idade deles? Eu tenho um de 12 e gêmeos de 10. Gêmeos de 10. Essa intensidade foi depois que eles ficaram um pouquinho mais independentes, ou essa intensidade que você falou do seu momento já vem de algum tempo? É nato. Eu sempre fui aquela pessoa de abraçar o mundo. Perfeito. Sempre fui aquela pessoa que topo qualquer coisa, que topo qualquer negócio. Sou uma empreendedora. Então, eu montei escritório com 23 anos de idade, vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Montei escritório sozinho em São Paulo. Tenho uma história aí de uma jornada super interessante. Me reinvento todos os dias. Perfeito. A maternidade só botou mais alegria na minha vida. Pronto, legal. Eu não lhe impediu de nada. De nada. Pronto, é isso aí. Era isso que eu não podia perder essa oportunidade, porque a maternidade lhe deixou intensa do mesmo jeito. Exatamente. Não lhe amenizou em nada. Exatamente. Olha, isso é uma boa... cada pessoa é uma pessoa, mas é o exemplo aqui. Vamos agora ao A da cera. O que é que você quer aumentar? Eu acho que eu tô num momento, Genésio, que eu gostaria de levar o tema de saúde mental para mais empresas. Eu tenho feito um trabalho super estratégico e super estruturado, trabalhando em NR1, mas é um tema que eu me sinto muito realizada de poder tratar e trabalhar nas empresas, porque eu entendo que é um tema que faz bastante diferença ali na gestão. Tá bem. Olha, nós sempre que acaba a entrevista, logo depois vem as lições aprendidas com Cláudia. Então, todas as lições aprendidas aqui, olha, eu vou escolher 4 ou 5, que ela tem frases aqui de impacto, que ela diz aqui. Eu vou colocar, então não fique até o final desse vídeo e veja as lições aprendidas. E depois, veja as suas lições e, se você quiser, comente. Cláudia, eu quero lhe agradecer e quero que você aí mande sua mensagem final para as empresas e para os trabalhadores, para os colaboradores também que trabalham, por favor. Genésio, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. A nossa conversa foi muito rica, muito interessante, muito intensa, profunda. Gostei muito, muito obrigada. Eu acho que o meu recado fica da maternidade. Então, empresas valorizem as mães, porque a gente não perde nosso valor, nossa capacidade de adaptação por conta da maternidade. Meninas que têm vontade de ser mãe, não deixem de ser mães. Então, esse é um tema que eu trato muito, que eu trabalho muito, eu faço bastante mentoria. E eu, ultimamente, parece que eu só tô fazendo mentoria de meninas de 30 e poucos anos que estão em dúvida da maternidade. Então, se eu posso dar um conselho, sejam mães, porque isso é realmente maravilhoso. E tratem e trabalhem a saúde mental dos seus trabalhadores. E tratem e trabalhem a sua própria saúde mental, porque o autoconhecimento também é extremamente importante. Show! Pessoal, até aqui chegamos. Eu sou Genésio Lemos Couto, não tenho idade, tenho vivência. E como é bom ter pessoas amigas como Cláudia, que a gente está próximo e traz essa riqueza de detalhes e de assuntos tão interessantes. Muito obrigado, Cláudia. Agradeço imensamente, tá? Você está aqui. E até o próximo vídeo.